Amém. Glória a Deus. Amadas, então vamos lá. É, como que- Vamos falar hoje sobre a oração, né? Vamos entender então, para a gente buscar amadurecer o nosso entendimento sobre a importância da oração. Vamos entender por que que a gente ora, né? Para que que serve a gente orar? É, porque a oração, ela é para ser uma conversa, né? Então, muitas vezes as pessoas têm bastante dificuldade nessa parte da oração, porque a oração de muitos tem sido apenas um monólogo. O que que é um monólogo? Onde só um fala e o outro fica quieto, né? E a oração, ela não é um monólogo. Mas fala, mas pastora, e Deus? Mas Deus fala? Deus fala. Deus fala na nossa oração se nós darmos espaço para que ele fale. Agora, se eu, na minha oração, sou alguém que está só falando, só falando, só falando, como que eu vou dar espaço? Como que o Senhor vai poder falar ao meu coração? Em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor fala assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando eu clamo ao Senhor, quando eu vou nesse lugar de oração, o Senhor ele está disposto a nos responder. Ele quer nos responder. Ele quer falar e ele não só nos responder, ele quer nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos ainda. Mas aí eu preciso entender e aprender a aguçar os meus ouvidinhos para ouvir a voz do Senhor. E como que eu consigo isso? Fala, pastora, como que é então? Porque nas minhas experiências de oração, eu não tive ainda nenhum momento assim onde eu senti Deus falar, onde eu escutei a voz de Deus. E a voz de Deus, eu nunca escutei, eu não tive experiência na minha vida ainda de ouvir de forma audível a voz de Deus. Não, não tive essa experiência. Eu conheço, já ouvi testemunhos de algumas pessoas que já tiveram a experiência de ouvir de forma audível mesmo, né? A voz de Deus. A experiência que das vezes, das minhas orações que eu tive da voz de Deus, é uma voz que fala no coração. É uma voz que fala aqui dentro. E quanto mais a gente se relaciona, quanto mais nós nos entregamos, nos envolvemos nesse relacionamento com o Senhor, mais sensível a essa voz nós ficamos. E aí, essa voz, ela é uma voz que nos direciona e nos responde. Mas eu preciso estar ter uma sensibilidade para ouvi-la. Quando eu chego na presença de Deus, só com as minhas demandas, só com as minhas próprias preocupações, só com as minhas próprias questões, dificilmente eu vou eu vou conseguir ouvir a Deus. Eu já tive muito tempo de vida cristã na presença de Deus, em que as minhas orações foram apenas monólogos, sabe? De não ligar essa atenção para ouvir o que Deus tem para falar. Então é uma coisa que eu tenho treinado, é uma coisa que a gente treina, tá? Não é uma coisa que acontece assim, não é algo que é natural, você precisa treinar esse lugar de você também se silenciar para ouvir a Deus. E eu preciso me treinar
para que eu também possa silenciar para ouvir o que o Senhor tem para falar. E aqui, gente, também outra questão cadê como é que é? Ah, sim. Sobre a questão do clamar, né? Esse clamar, quando a gente fala clamar, não é um falar simplesmente, é algo com mais intensidade. Então, Jeremias ele está dizendo, ó, clama a mim. Aliás, o Senhor falando através de Jeremias, né? Clama a mim. O clamar exige intensidade da nossa parte, exige um comprometimento maior, tá? Não, e não é algo de forma relapsa, não, mas é algo comprometido, é algo com entrega. Então, que nós verdadeiramente possamos ter esta entrega na nossa oração, no nosso clamor a Deus. Esse clamor é de alguém que tem um desespero por algo, sabe? E só que às vezes a gente chega diante de Deus com o nosso desespero ligado nas nossas próprias questões. Mas o desespero que faz Deus nos responder e anunciar suas coisas grandes e ocultas, não é um desespero de preocupação pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. É um desespero de fome e sede pelo próprio Deus. É um desespero de amor pelo próprio Deus. Lembra do Salmo de Davi? Assim como a corça suspira pelas águas. Então, eu não sei se você já ouviu, gente. Depois você procura na internet como que é uma corça buscando pelas águas. Uma corça, ela grita desesperadamente quando ela sente o cheiro da água, sabe? Então, esse desespero aqui, esse clamor é algo de intensidade, mas não pelas necessidades, mas por amor ao Senhor. Dizer, você consegue viver sem água? Não. Você consegue viver sem respirar? Não. Uma vez eu ouvi um, um testemunho de um grande nadador brasileiro. Ai, eu esqueci o nome dele. Ele já ganhou vários campeonatos. Como que é o nome dele? Não me recordo. E ele falou sobre uma experiência é, que um treinador, acho que foi um treinador, fez com ele, para que ele entendesse o que que é verdadeiramente você querer algo. Você desejar algo com todas as suas forças. Ele prendeu esse nadador quando ele ainda era jovem, adolescente, assim, quando ele começou a treinar. O nadador perguntou para ele: Você, você quer ser um campeão, um medalhista mundial de natação? Eu quero, eu desejo, e tal. Falei, mas o quanto que você quer? Eu quero muito, eu quero muito. Ah, tá. Então vamos entender o quanto é esse muito que você quer. Aí pegou esse homem e colocou ele, esse jovem na época, né? Colocou ele na piscina e prendeu ele debaixo d'água. E assim, nadador, ele conseguia ficar um tempo muito maior do que eu e você, com certeza, debaixo d'água. Porém, chegou um tempo que você tem que sair, porque senão você vai morrer. E aí ele começou a se debater desesperadamente, porque não tinha mais o ar, não tinha mais o fôlego. E aí ele se debateu, se debateu, se debateu, até que
o, o treinador permitiu que ele subisse, que ele, né, levantasse da água. E aí ele pegou, o treinador perguntou: O que que você sentiu? Ele, desespero, desespero, eu precisava sair. Ele falou: Você só vai alcançar algo na tua vida quando você desejar, da mesma forma que você desejou respirar, quando você estava debaixo d'água. Então, nós somos muito, de uma forma muito leve, sabe? E aqui está falando na busca do Senhor. E a gente, nas nossas orações, nas nossas buscas, não somos desesperadas, assim como esse menino teve a experiência debaixo d'água. Não somos, porque a gente não tem a disciplina de buscá-lo todos os dias. Eu não tô dizendo, gente, a gente não pode jogar, colocar em cima de nós um jugo e um peso. Ai, meu Deus, que desespero, o Senhor não me ama mais, porque hoje o meu dia foi assim, eu não conseguia, orar uma hora, eu não consegui tal, tal, tal. Gente, nossa vida vai ter dias que a gente não vai conseguir mesmo, porque pela demanda e a correria. Mas eu preciso construir isso, esse tempo, esse relacionamento com o Senhor. E só vive isso, só constrói quem tem esse coração, esse desespero de clamar, de buscar, né? Uma intensidade assim como aquele menino na água. E a gente está entrando um ano novo. E tudo que é no começo, a gente é mais intensa, né? Tudo que está começando, a gente fica, ai, tal, vamos dar tudo, e pá. Mas conforme vai passando, essa intensidade, ela tem uma tendência a reduzir. Por isso que a gente precisa ter uma dependência no Senhor, para ter um renovo nele. E esse renovo só acontece sob as asas do Senhor, guardadas nele. Em Salmo 145:18, ó, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Em verdade. Em verdade é com sinceridade ao Senhor. O Senhor não espera que você seja uma super mulher, que dê conta e faça tudo perfeitamente. O Senhor, sabe só o que Ele espera da gente? A única coisa, que a gente seja filha dele e deseja estar com Ele. É só o que Ele quer. É só o que o Senhor quer de nós. Que a gente seja a filha que o ame, que tenha, que importe em ouvir a sua voz. Às vezes a gente fica envolvida com tanto ativismo, com tanta coisa para fazer e perde essa essência de estar com Ele, de estar com o Senhor e de ouvi-lo e deixar Ele descansar o nosso coração. Essa semana na oração na igreja, eu compartilhei com, com algumas mulheres que estavam ali após a oração, elas ficaram a gente conversando e eu compartilhando para elas que esse mês, gente, a minha demanda de coisas para resolver tá tão alta, tão alta. Esse é um dos motivos. Eu não sei, que eu acredito que perdi o sono. Meu cérebro tá muito, muito, muito agitado. Mas não é coisa ruim, é coisa boa, não é nada de ruim. Não, são coisas, não são problemas, mas problemas bons,
né? Problemas de projetos, problemas de coisas que nós estamos fazendo. E eu voltei a tomar café. O café não tá mais me fazendo mal. Ai, que bom, porque eu tava com saudade de tomar café. E aí eu tomei café ontem, era umas 5 da tarde. Eu não sei se isso foi também um dos motivos do meu sono ter fugido, né? Não estava mais acostumada e o café, ele afeta meu sono, sim. E eu geralmente tomo só no mais cedinho, né? E tomei era 5 da tarde. Pode ser que tenha sido uma das coisas. E eu conversando com essas irmãs, eu falei para elas, meninas, meu coração está tão em paz diante de tudo que eu tenho para resolver, de tudo que eu tenho para fazer, mas eu estou numa paz tão grande, aqui dentro de mim. Um lugar de segurança, um lugar de conforto, sabe? E, e eu busco, sabe, todos os dias nutrir o meu coração para ele permanecer exatamente assim. Ó, fora tá uma turbulência de tanta coisa que tem para organizar e resolver. Porém, aqui dentro não pode. A tribulação de fora não pode atribular o meu coração. A tribulação do que está fora não pode trazer tribulação para o que está dentro. Porque eu quero viver e vivo e empenho a minha vida em viver. O versículo que diz a paz que excede todo entendimento. Então, por mais que está tudo meio que em desordem fora, aqui dentro eu quero viver a paz que excede todo entendimento dentro de mim. E nos últimos algum tempo para cá, eu tenho experimentado isso. Quando eu começo a ficar ansiosa, quando eu começo a ficar nervosa, alguma coisa, eu já dou um jeito de ir regulando dentro de mim o meu coração. Eu já dou uma segurada na onda. Eu falei, calma, coração. As coisas estão indo tudo como tem que ir. Vai acontecer na hora certa, como tem que acontecer. Entende? Então eu dou uma segurada na onda do meu coração para eu não ficar doida, ansiosa. Porque o meu coração é a habitação do Espírito Santo, é a habitação da presença do Senhor. Não é um lugar para estar atribulado, não é um lugar para estar ansioso, não é um lugar para estar é, bagunçado e, e aflito, sabe? Você já pensou? O nosso coração aqui é a habitação do Espírito Santo. Aí você tem um coração que ele é todo aflito o tempo todo. Todo, fala pra mim, você gosta de estar perto de uma pessoa que ela é ansiosa e aflita? Vamos supor, você vai visitar alguém, sabe? Você vai, paz, Leia, eu não tinha visto ali chegar. Você vai visitar a casa de alguém. Aí, você vê aquela pessoa correndo de um lado para o outro, igual uma doida, sabe? E, e aflita, cansada com a demanda do dia a dia, e ela não te dá atenção. Ela não para conversar com você, ela não para te ouvir. É gostoso estar num lugar desse? Então, e muitas vezes é essa casa que a gente oferece para o Senhor, o nosso coração. Um coração tão ansioso, um coração tão aflito, tão correndo de um lado para o outro com os problemas, com a demanda das coisas, que fica até difícil essa habitação para o Senhor. Se torna uma habitação não prazerosa. Já pensou nisso? Que eu permiti que o meu coração viva em constante estado de alerta, em confusão e ansiedade. É esse lugar que eu estou oferecendo para Deus. Eu não aceito isso. Eu vou oferecer um lugar assim para o Senhor. Então, eu
busco nutrir. Porque o que que acontece? O que que significa um coração que está sempre aflito e angustiado? É um coração que não confia. É um coração que não consegue confiar no Senhor. Medo, gente, medo a gente tem, tá? Quando nós vamos fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, algo que a gente nunca fez, o medo vem. Eu até compartilhei com a Simone essa semana que foi que dia? Não sei se foi ontem, antes de ontem, que a gente está dando esse novo passo na empresa, porque até então cada uma era por si, e agora a gente está institucionalizando mesmo, a gente trabalhava mais de forma informal e agora não, é uma empresa, né? E a gente está organizando tudo. E aí, uns 2 dias atrás, me bateu um negócio assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus, que loucura que a gente está fazendo, Senhor. Me deu medo, eu fiquei com medo. Só que ao mesmo tempo, assim, passou, né, aquele momento assim. Mas eu prefiro me assegurar no que o Senhor tem já falado, no que o Senhor tem ministrado, e não no medo, e não, porque isso é nosso, sabe? Então, o medo, às vezes, para situações, coisas que a gente vai fazer, ele vem, mas a gente precisa estar firmado na orientação e na palavra de Deus para nós. E o Senhor, eu já tenho orado há um bom tempo sobre essa nova fase. E o Senhor foi me dando tudo, me dando nome, organizando tudo. Desde quando eu fui para Cuiabá ainda. O Senhor me deu tudinho dentro do carro voltando de Cuiabá, do congresso de casais. E aí eu fui organizando e tal, e agora a gente, né, realmente colocou para fazer mesmo, né? Então, mas para falar assim, ah, não, não dá medo, dá medo. O próprio Jesus teve medo, gente. Se Jesus não estivesse com medo com relação ao que ele tinha que fazer, e esse medo, que é uma parte nossa do homem, às vezes ele vem e vai trazer esse incômodozinho dentro de nós. Porque, imagina, né, Jesus sentiu esse lugar, mas quando a gente obedece e está firmado no que o Senhor está falando, no que o Senhor está ministrando, o medo ele sucumbe, o medo ele não vence. Então, o problema não é termos medo. O problema é você ser aprisionado pelo medo. Porque o medo, ele é até um sistema de proteção de Deus para nós. Porque quando eu tenho medo, eu sou cautelosa, eu sou cuidadosa com o que eu vou fazer, com as decisões. E se nós não tivéssemos medo, nosso tempo de vida aqui nessa terra diminuiria, né? A gente ia sair fazendo um monte de doideira. Então, o medo, ele é um sistema de defesa para a gente, tá? De cuidado, então, que nos deixa mais cautelosos. E ele é importante. Ele só não pode ser o que nos aprisiona, em nome de Jesus. Então, para esse ano, eu não sei o que que o Senhor já tem falado, ministrado ao teu coração, à tua vida, é, mas que tudo aquilo que o Senhor já tiver ministrado, tiver te orientado para esse ano, não pare por conta do medo, em nome de Jesus, mas que você prossiga em fé e confiança no Senhor. E vamos, acionar em nós um comprometimento em nossas orações com o Senhor, porque na oração o Senhor se revela
E ele não apenas se revela, ele revela as coisas que ele irá fazer. Aqui eu estou falando com líderes também, mulheres que lideram casas de oração. É, mais do que livros, mais do que um monte de conhecimento que a gente possa ter com estudos, nenhum desses supera você viver em íntima comunhão com o Senhor. Porque nessa comunhão com Deus, o próprio Deus, ele te mostra os problemas. Quando você estiver discipulando alguém, cuidando de uma pessoa, e você não estiver compreendendo o que está acontecendo com essa pessoa, por que que ela está passando por esse problema, aí você fica observando, orando, orando, fala, Senhor, eu preciso entender o que está acontecendo com essa pessoa. O Espírito Santo, ele nos conduz e ele mostra a necessidade da pessoa. Então, isso aí a gente não adquire com estudos, tal, não, é de relacionamento íntimo com o Senhor. Quem vive nesse lugar não tem o seu dispositivo do discernimento muito mais aguçado. Então, vamos aprender a cultivar uma oração que seja um diálogo, tá? E não apenas um monólogo, onde a gente aprenda a ouvir também o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, tá? Eu quero orar pela sua vida. Nosso tempinho aqui já está esgotando. Quero declarar um dia de bênção, um dia de vitória. Que o Senhor neste dia é, se revele aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por esta manhã. Eu te louvo, Espírito Santo, por cada uma dessas mulheres. E eu te louvo pela tua voz que fala ao nosso coração. Que o Senhor tenha liberdade e nos ensine, Pai, a ouvir a tua voz. E que o nosso coração, Senhor, seja um ambiente, um lugar onde o Senhor tenha prazer em estar. Não um lugar cheio de conflito e ansiedade. E eu te peço perdão, porque quantas vezes nós somos tão ansiosas, nós ficamos tão aflitas, porque a gente fica tentando resolver as coisas por nós mesmas, ao invés de buscar esse lugar de comunhão contigo. A resolução de tudo que precisamos está guardada no Senhor. E a gente fica querendo fazer por nós mesmos. E eu te peço perdão por isso, Deus. Te peço perdão porque isso é uma imaturidade nossa muito grande. E eu peço que o Senhor nos ajude a crescer e amadurecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos faça amadurecer. Nos faça crescer para a glória do teu nome. Crescer em relacionamento contigo. Crescer em intimidade contigo, Jesus. Obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, pelo presente de estar em tua presença. E o teu nome seja louvado e engrandecido hoje, todos os dias, na nossa vida, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês poderosamente o seu dia. E na próxima quinta a gente vem. Eu não sei, não, eu acho que eu vou. Próxima quinta eu vou marcar umas 6 horas, porque tá difícil. Não sei o que houve, que comeu o sono desta noite.
Mas glória a Deus, tá? Estamos aí, tá? Excelente dia para vocês. Um beijo de vitória.